Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Você já está inscrito no nosso canal? Se ainda não estiver, se inscreva, ative as notificações e você ficará sabendo quando tivermos mensagens novas publicadas. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre um tema que é muito importante para todos nós: emoções, sentimentos. É interessante que emoções, do latim, significa emovere, é um movimento de dentro para fora, é um sentimento. E eu gostaria para isso de estudarmos o que aconteceu com os filhos de Adão e Eva. Lá em Gênesis 4 nos conta a respeito de Caim e de Abel, filhos de Adão e Eva. Caim, ele se torna um lavrador e Abel um pastor de ovelhas. E os dois, eles vão oferecer uma oferta ao Senhor. Deus se agrada da oferta de Abel, mas não se agrada da oferta de Caim. E a gente fica perguntando por que Deus rejeitou. Será que porque Abel ele deu as primícias e aqui fala que Caim às vezes demorou para oferecer essa oferta ao Senhor? Mas a gente vê dois homens com as mesmas oportunidades, mesma filiação, mesmos pais, mesmas circunstâncias, mas um modo diferente de pensar, de sentir, de agir. Mesmo na adoração a gente vê diferença. E Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Não adianta ritual, não adianta ser religioso se não houver uma transformação. É uma transformação que agrade ao nosso Deus. E Deus, ele se interessa mais pelo que nós somos, nós temos no nosso interior, do que pelo que nós fazemos. Então, em Gênesis capítulo 4, a gente vê que Deus, ele se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou de Caim. E sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, no versículo 6, então lhe disse o Senhor, Deus diz para Caim, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado te jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus fala para Caim, Deus alerta Caim, olha, se você proceder mal, cuidado com seus maneira de agir, o pecado jaz à porta, o teu sentimento, o teu desejo será contra ti, mas você deve dominar esse sentimento, dominar esse desejo, né? Essa inveja, porque o que é inveja? É o desejo de ter o que o outro tem, é uma cobiça, é o desejo de receber a honra que o outro recebeu, a alegria que o outro tem. Você já sentiu inveja de alguém? Alguém muito bonito ou com habilidades especiais, né? Às vezes aquisições que a pessoa tem, você já sentiu? Ou você olha para o outro, parece que para o outro tudo é muito fácil, né? Sentimento é uma coisa muito séria, ele pode ser destrutivo, porque um pecado leva a outro pecado, né? A inveja leva a cobiça, a mentira e atitudes extremas. Foi o que aconteceu. Aqui a palavra me fala que Caim, ele mata Abel, ele se torna um assassino. Deus conhecia as intenções de Caim e alertou Caim, falou para ele, cuidado, ele adverte, ele ensina, você pode, Caim, controlar suas emoções, seus sentimentos, mas ele não o fez. Então ele colhe aquilo que ele semeou, ele se torna um fugitivo. Deus então traz o juízo sobre Caim e a sua descendência é corrompida. Que coisa triste, né? Muitas vezes nesse mundo que a gente vive competitivo, essa competição, essas cobranças da sociedade faz com que esses sentimentos possam se tornar acentuados. E é um veneno. E a gente tem que cuidar, a gente tem que tomar cuidado. Eu estava lendo na internet o tanto de assassinatos
por inveja. A inveja, às vezes, pela beleza, por conquistas que o outro teve, alegria que o outro tem, popularidade. Quantos casos nós temos na internet? Eu fiquei impressionada quando eu estava olhando sobre inveja, sobre crimes cometidos por inveja. É impressionante. Então, Deus me alerta também, a mim e a você, com esse texto. Olha, o seu desejo pode ser contra ti, cuidado. E eu fiquei pensando, como que eu domino esses sentimentos danosos? E lá, em Provérbios capítulo 4, nos alerta, dizendo assim, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida, o nosso interior, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, nossos sentimentos são muito importantes. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo nos diz aquilo que a gente deve focar, aquilo que a gente deve pensar, aquilo que a gente deve sentir. E ele fala lá, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, Paulo, alimente sentimentos, alimente pensamentos que são puros, que são bons. Quando vier algum pensamento ruim, muda de assunto, né? Começa a ouvir uma música de adoração, pega alguma coisa boa para ler, muda de ideia, né? Muda de assunto. A gente pode fazer isso. É assim que eu controlo o desejo, os pensamentos ruins que estão em mim. Porque Deus, ele se opõe aos arrogantes, a Bíblia fala, mas ele dá graça aos humildes, aquele que busca ele, aquele que quer agradá-lo. Deus sabe a intenção do nosso coração, assim como sabia a intenção do coração de Caim. Não nos oponhamos a Deus, não se oponha a Deus, né? Lá em 1 Pedro 5 fala isso, Deus dá graça aos humildes. Daí você olha, vê que o outro tem habilidades melhores que a sua, tem recursos melhores que o seu, mas lembre-se que foi Deus soberano que distribui, é Ele que dá, é Ele que abençoa, dá uma coisa para um, uma coisa para outro. E Deus, ele não é injusto. Você pode fazer com aquilo que Deus deu, parece que é inferior ao do outro, mas você pode trabalhar e Deus te abençoa e você pode fazer o melhor. Pode parecer uma coisa humilde, simples, mas Deus dá graça aos humildes. Agradeça a Deus e faça o que você puder, faça o seu melhor. Isso é tão importante, como a gente tem que cuidar dos nossos sentimentos. Eu estava pensando sobre esse tema e eu lembrei de Asaf. Asaf era um adorador, era um levita. Ele tem vários salmos que ele escreveu, registrado aqui na Palavra de Deus. Mas tem um particularmente que ele mostra o seu interior. Ele conta, né, o que aconteceu com ele. Ele começou a olhar em volta e ver que os ímpios estavam prosperando. E ele foi ficando com amargura, com inveja de alma, né? Aqui lá em Salmo 73, ele fala sobre isso. Ele fala que por pouco, quase que ele não escorrega, né? Por pouco, quase que não resvalaram os meus pés. Eu não caí, por pouco eu não escorreguei. E ele fala assim, no versículo 3, porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, né, inértil, eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens, sabe? Então ele falou, parece que aquela arrogância o cinge como um colar. Ele vê aquilo lá, ele fica tão aborrecido. Ele fala, olha, no versículo 12, eis que são esses os ímpios, eles estão sempre tranquilos e aumentam suas riquezas.
Ele fala no versículo 13 e 14, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Ele falou, sabe, os ímpios estão ganhando aí, estão se dando bem, e eu que estou lutando aqui para conservar puro meu coração, para ser santo, eu estou sendo afligido continuamente. Então ele vai amargando a alma quando ele vai pensando nisso, né? E ele falou, tá difícil demais para mim. Então ele chega no versículo 17, ele fala assim, até que, esse até que é fantástico, é maravilhoso, até que eu entrei no santuário de Deus. Era um adorador, e ele entra no santuário de Deus, e ele fala, minha visão mudou, quando eu entrei na presença de Deus. Ele fala assim, olha, ele percebeu que o coração dele estava amargo, então as entranhas deles se moveram, né? Os sentimentos, as emoções, no versículo 21 e 22, e ele fala no 22, eu estava embrutecido, ignorante, eu era o irracional. Ele começa a perceber quanto que ele estava errado. Depois então ele diz assim, eu quero te adorar, né? Ele começa a reconhecer o Deus que estava na sua presença. Então ele diz, olha, as minhas emoções quase me sucumbiram, mas ele deixa de ser juiz de Deus, ele estava reclamando, ele estava amargo, e ele passa a ser um adorador. E ele diz assim, eu não posso me impressionar com a riqueza do ímpio, porque ele diz assim no versículo 17, segunda parte, eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Eles terão um fim. Versículo 18, Deus certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, porque com Deus não se brinca, o juízo de Deus virá. No versículo 27, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Ele fala, eu preciso parar de olhar a riqueza do ímpio e buscar a presença de Deus. Então ele fala, eu deixo de lado o meu egoísmo e eu vou olhar minha vida com os olhos de Deus. No versículo 23 ele diz, eu entrei na presença de Deus, eu estou sempre contigo e Deus me segura pela mão, eu sinto o toque de Deus na presença dele, Deus me segurando pela mão, e eu tenho em Deus, ele fala, um guia que me aconselha, uma fortaleza em quem eu me refugio, uma herança para sempre. E no Salmo 73, versículo 28, é fantástico, né? Ele diz assim, o que é bom? Sabe o que é bom? Quanto a mim, sabe o que é bom? E ele continua dizendo, bom é estar junto a Deus. Isso que é bom. Deus é meu abrigo para proclamar todos os teus feitos. Eu quero anunciar os seus feitos, eu quero te adorar. Ele era um levita, um adorador. Sabe, a inveja e outras emoções podem tirar o nosso foco de Deus. Aconteceu com Caim, ele foi alertado por Deus, mas não ouviu a Deus. Aconteceu com Asaf, ele foi alertado por Deus, mas ele ouviu a Deus, ele buscou transformação e ele foi transformado. Deus tem algo especial para a minha vida e para a sua. E esses sentimentos ruins podem tirar o nosso foco daquilo que Deus tem para nós, do propósito, da missão que Ele tem para mim e para você. Por menor que seja os recursos que eu tenho, por melhor que sejam as minhas habilidades, meus talentos, mas é Deus que te ensinou, é Deus que me deu, e não importa o tamanho, o que o mundo considera grande ou pequeno, o que importa é eu cumprir o propósito de Deus, eu anunciar no meu Deus aquilo que Ele tem feito, os feitos de Deus, e bom é estar na presença de Deus, amém? Que palavra tremenda essa, leia Salmo 73, e que Deus fale, ministre
profundamente ao seu coração. Se você quiser deixar algum comentário, algum pedido de oração, nessa semana estarei orando por você. E receba um grande abraço e fique com Deus. E até a próxima, se Deus quiser.